Bem-vindos de volta ao Momento Espírita. Prontos para mais um mergulho. Hoje a gente vai se aprofundar num tema que, sempre gera curiosidade. O passe espírita. Passe espírita, realmente desperta bastante interesse. E olha, para essa imersão, a gente trouxe vários textos do Allan Kardec, né? A Gênese, a Revista Espírita de vários anos, o Passe Espírita, o Livro dos Espíritos. Material de primeira, hein? A gente vai explorar tudo isso para entender melhor essa prática, né? Que, à primeira vista, parece simples, mas tem muito mais por trás, né? Exatamente. Você já se perguntou como o passe espírita pode promover bem-estar? Bem-vindo ao Espiritismo Responde Podcast, baseado nas principais obras espíritas. A cada episódio, ensinamentos dos mestres são relembrados. Por exemplo. Essa é uma pergunta que muita gente se faz, com certeza. Pois é. Então, vamos começar pelo básico. O que é o passe espírita? O passe espírita, resumidamente, é uma prática dentro do espiritismo. Uma pessoa, o passista, direciona energias para outra, o receptor, o objetivo, buscar o equilíbrio, a cura. É como se fosse uma transferência de energias vitais, né? Isso, uma forma de ajudar o outro a se reequilibrar energeticamente, né? E aí, com esse equilíbrio, promover a cura em vários níveis, físico, emocional, espiritual. Interessante. Mas para a gente entender como o passe funciona, a gente precisamos ir um pouco mais fundo, né? Mergulhar nos fundamentos da doutrina espírita. O que você acha? Concordo plenamente. Sem Concordo. dúvida, a base de tudo é a doutrina. Então vamos lá. Uma das coisas que me chamou a atenção nos textos é que o espiritismo afirma que a gente é, na essência, espírito imortal. Exato. E que a gente passa por várias encarnações, né? É como se a vida material, essa que a gente vive agora, fosse só um capítulo, né? É. Uma história muito maior. Perfeito. Uma peça nesse grande quebra-cabeça da evolução. E essa ideia da gente ser espírito imortal em constante evolução está presente em várias obras do Kardec, né? Sim. E na Gênese, por exemplo, ele fala que todos os seres, sem exceção, caminham rumo à perfeição. Todos. Todos. É uma jornada evolutiva que envolve tudo. O moral, o intelectual e o espiritual. Então, quer dizer que o passe espírita também se encaixa nesse contexto da evolução? Sem dúvida. É como se o passe fosse uma ferramenta que auxilia nesse processo, né? Buscando esse equilíbrio energético que a gente tanto precisa. E que, consequentemente, impacta positivamente o nosso corpo físico, as emoções. Exatamente. O passe atua em vários níveis, promovendo uma harmonização completa do nosso ser. E essa ideia de que somos espíritos interligados por uma rede energética universal é fundamental para entender o passe, né? Com certeza. É como se, durante o passe, o passista se conectasse a essa rede universal, né? E canalizasse as energias para o receptor. Uma espécie de elo entre o plano espiritual e o material. Isso mesmo. E nesse processo a gente não pode esquecer da importância do desenvolvimento moral do passista, né? Sim. Li sobre isso em O Passe Espírita. O Kardec fala bastante da importância do perispírito puro para a cura. É fundamental. Ele até compara a necessidade de um médium puro para uma boa comunicação. Interessante essa comparação. Pois é, porque a energia que flui através do passe é influenciada pela condição moral do passista, né? Quanto mais elevado ele for. Mais pura e eficaz será a energia canalizada. O Kardec dedica vários trechos da Revista Espírita a esse tema, né? Sempre batendo na tecla a necessidade de aprimoramento moral para quem quer se dedicar ao passe. Esse é um ponto crucial. Realmente. Inclusive, me veio à mente agora um caso que ele relata na Revista Espírita de 1864. Uma mulher que, mesmo frequentando centros espíritas, não conseguia se curar de uma doença. E qual era o motivo? Os espíritos revelaram que a causa estava na conduta moral dela, uns vícios ocultos que ela não queria abandonar. Nossa, que causa intrigante. Mostra como o passe, mesmo sendo poderoso, não substitui o esforço individual. Sem dúvida. A cura verdadeira depende da nossa transformação moral, do nosso compromisso com o bem. É como se o passe abrisse um caminho, né? Mas a jornada em si, a cura em si, depende da gente. Exatamente. Depende da nossa vontade de mudar, de seguir as leis divinas. E essa vontade de cura também se manifesta na receptividade da pessoa que recebe o passe, né? Com certeza. Em O Passe Espírita, o Kardec também explora essa questão. Ele diz que o receptor precisa estar aberto, receptivo, para a energia fluir de forma eficaz. E como o receptor pode se preparar para receber o passe da melhor maneira? A Revista Espírita de 1965 dá algumas dicas. O Kardec recomenda que o receptor se prepare mentalmente, né? Buscando a tranquilidade, se conectando com a fé, a esperança. É como se ele precisasse sintonizar a própria energia com a energia do passe, né? Isso. E evitar pensamentos negativos, dúvidas,
tudo isso pode criar uma barreira para a energia fluir. Faz sentido. Então a postura mental do receptor também é fundamental. Com certeza, é uma troca energética, né? Que envolve a participação consciente do passista e do receptor. E quando a gente fala de tipos de passe, né, o passe espírita, o Kardec apresenta um leque de técnicas, de abordagens. Mas antes da gente se aprofundar nisso, você já parou para pensar? O que define cada tipo de passe? Olha, confesso que fiquei curioso com isso. Li sobre passe magnético, passe de imposição de mãos, mas ainda não entendi direito a diferença entre eles. É o jeito que o passista coloca as mãos, a intenção por trás do passe. O quê? A revista Espírita, ao longo dos anos, ela documenta vários casos, né, que ilustram essa variedade de passes e ajudam a gente a entender melhor. Por exemplo, em 1864, o Kardec publicou um estudo sobre os fluidos, né, e ele explica que a energia vital, o fluido magnético, ele pode ser modificado pela vontade tanto do passista quanto dos espíritos. Então, mesmo que o movimento das mãos seja parecido em diferentes passes, a energia transmitida muda, de acordo com a influência dos espíritos. Exatamente. É como um músico tocando o mesmo instrumento. Dependendo da música que ele quer tocar, da emoção que ele coloca, o resultado final é totalmente diferente. Entendi? Então, com o passe é a mesma coisa. A intenção do passista, a conexão dele com o plano espiritual, tudo isso molda a energia que flui. Isso. E essa diferença na energia, ela se manifesta na prática, nos efeitos de cada passe. Ah, entendi. E como a gente pode ver essa diferença na prática? Quais os efeitos de cada tipo de passe? Vamos pegar o exemplo do passe magnético e do passe de imposição de mãos, né? No passe magnético, geralmente o passista faz movimentos suaves com as mãos, sem tocar o receptor. Sem tocar. A energia nesse tipo de passe, ela é mais sutil, sabe? Atua principalmente nos campos energéticos da pessoa, promovendo desbloqueio, harmonização. E o passe de imposição de mãos? Imagino que, como o nome já diz, envolve o toque, né? Sim, a imposição das mãos sobre o receptor. E essa diferença no contato físico, ela também reflete uma diferença na energia transmitida. Ou seja, no passe de imposição de mãos, a energia é mais densa, mais direcionada para o corpo físico. É como um impulso energético para a revitalização do organismo. Então, resumindo, o passe magnético atua de forma mais sutil, harmonizando os campos energéticos, enquanto o passe de imposição de mãos age mais diretamente no corpo físico, revitalizando. Isso aí. E essa distinção é importante, né? Para o passista escolher a técnica mais adequada para cada situação. É como um médico que escolhe o remédio certo para cada doença, né? Exatamente. O passe também exige essa sensibilidade, essa capacidade de discernir qual a melhor abordagem para cada caso. Fez todo sentido. Mas me surgiu uma dúvida agora. Se a energia do passe é influenciada pela intenção do passista, como garantir que essa intenção seja sempre pura, voltada para o bem? Afinal, ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem seus desequilíbrios. Essa é uma questão fundamental. E o Kardec fala sobre isso na Revista Espírita. Ele alerta para os perigos da vaidade, do orgulho, do egoísmo, todos esses sentimentos que podem contaminar a prática do passe. É como se a própria condição moral do passista funcionasse como um filtro, né? Isso mesmo. Se ele estiver em harmonia, amplifica as energias positivas. Mas se ele estiver em desequilíbrio, pode acabar amplificando as energias negativas. Nossa, que responsabilidade. Pois é, por isso que o Espiritismo dá tanta importância ao aprimoramento moral de quem pratica o passe. A caridade, o amor ao próximo, o perdão, o combate aos vícios, tudo isso ajuda na purificação do passista. E como o passista pode saber se está pronto para aplicar o passe, se a condição moral dele está adequada? A Revista Espírita de 1868, ela traz um roteiro de autoanálise para os médiuns, que também serve para os passistas. É um convite para a gente refletir sobre nossos pensamentos, sentimentos, ações, ver se a gente está agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, a preparação para o passe não se limita só ao momento da aplicação, né? É um compromisso com a reforma íntima com uma vida mais ética. Exatamente. O passe é uma extensão da nossa vida moral, um reflexo da nossa busca por aprimoramento espiritual. E como essa dedicação à reforma íntima se reflete na prática? Qual a diferença entre o passista que se dedica ao aprimoramento moral e aquele que não se preocupa com isso? A diferença está na qualidade da energia, na pureza, na intensidade do passe. O passista que busca o controle dos pensamentos, dos sentimentos, que age com amor, com compaixão, ele irradia uma energia mais sutil, mais harmoniosa, mais capaz de promover a cura. É como se a energia fosse potencializada pela pureza moral dele. Isso mesmo. E essa pureza também se reflete na postura durante a aplicação do passe. Ele age com humildade, com respeito, com a consciência de que é apenas um instrumento, um canal para a energia divina. Ele não é um curador, né?
mas sim um facilitador. Exatamente. Ele reconhece que a cura verdadeira vem de Deus. Lembrei de um trecho da Revista Espírita de 1866, onde o Kardec fala sobre a vaidade, né? A busca por reconhecimento na prática do passe. É um perigo, né? Um verdadeiro passista não busca aplausos, não se gaba dos resultados. Ele age com discrição, com a consciência de que está a serviço do bem. E como essa postura de humildade, de desprendimento, se manifesta na relação entre o passista e o receptor? O passista que age com humildade não impõe suas vontades, não promete cura, não se coloca como superior, né? Ele trata o receptor com respeito, com compaixão, entendendo que cada um tem sua própria jornada. O passe é apenas um auxílio, um apoio nesse caminho. Isso. E essa postura respeitosa, ela contribui para a eficácia do passe. A Revista Espírita de 1865 documenta vários casos que mostram isso. O Kardec explica que a energia do passe precisa se harmonizar com a energia do receptor. É como se a postura respeitosa criasse um ambiente de confiança, né? Que permite ao receptor se abrir para a energia do passe de forma mais plena. Exatamente. O respeito, a empatia, a compaixão, tudo isso contribui para criar um elo energético positivo, potencializando os efeitos do passe. E o que o receptor pode fazer para contribuir para esse elo positivo? Qual a postura ideal para quem quer receber o passe? A Revista Espírita, ao longo dos anos, dá vários conselhos para quem quer receber o passe de forma consciente, receptiva, buscar a tranquilidade mental, a serenidade, a confiança em Deus, nos bons espíritos. E a fé, né? Que papel a fé desempenha nesse processo? A fé é fundamental. É a confiança na ação do passe. A certeza de que a gente está recebendo uma energia benéfica que vai nos ajudar na cura, no equilíbrio. E essa confiança, essa fé, cria um campo energético propício para a energia do passe atuar de forma mais profunda. É como se a fé fosse um imã, né? Atraindo as energias positivas. Exatamente. A fé abre as portas do nosso ser para receber a graça divina, a energia curadora que flui através do passe. E essa abertura, essa receptividade é fundamental para o passe dar frutos, para a cura se manifestar. E essa ideia do passe como uma ferramenta de cura que atua em vários níveis, né? Nos ajuda a ter uma visão mais ampla da saúde. Com certeza. O Espiritismo nos convida a enxergar a saúde de forma integral. Não é só o corpo físico, mas também o mental, emocional e espiritual. E o passe, atuando nesses diferentes níveis, nos ajuda a alcançar um estado de equilíbrio, de harmonia entre corpo e alma. O passe espírita é uma ferramenta poderosa para a saúde integral, então. Atua na cura do corpo, harmoniza as emoções, fortalece a mente e eleva o espírito. Exatamente. É um presente de Deus para a humanidade, uma ferramenta de amor e cura que nos ajuda na nossa jornada evolutiva. E para a gente se aprofundar ainda mais nesse tema, vamos falar agora sobre a ética na prática do passe. Quais são os princípios que garantem a pureza e eficácia dessa ferramenta? Vamos lá. A ética é a bússola que nos guia na senda do bem, né? E nos permite usar o passe com responsabilidade e amor. E a ética no passe espírita, né? É um tema crucial. Você já parou para pensar nos desafios que os passistas enfrentam ao lidar com essa energia, com essa expectativa em torno do passe? Sim, é muita responsabilidade, né? E o passe, ele mexe com a curiosidade das pessoas, né? Às vezes cria até expectativas um pouco irreais. É verdade. Lembro de ter lido na Revista Espírita sobre pessoas que buscavam passe como se fosse uma solução mágica para tudo. É como se fosse um milagre instantâneo, né? Exato. E essa visão distorcida, ela é um desafio, e tanto para os passistas. É preciso ter muita sabedoria para lidar com essas expectativas, né? Para orientar as pessoas da forma correta. Um trabalho delicado, né? Sim. O Kardec, em 1866, ele até dedicou um artigo inteiro da Revista Espírita para essa questão. Ele alertava para o perigo de criar falsas esperanças. O passe não é garantia de cura imediata, né? Não, não é. Ele é um auxílio, um estímulo à cura. Mas a cura em si, ela depende de vários fatores, né? Inclusive da vontade do próprio receptor. Sem dúvida. A gente precisa entender que o passe não é uma fórmula mágica. A cura, como o Espiritismo ensina, é um processo, envolve transformação moral, mudança de hábitos. É um esforço para se alinhar com as leis divinas, né? Exatamente. O passe ajuda nesse processo, mas não substitui o esforço individual. E como o passista pode ajudar as pessoas a entenderem isso? Bem. A ter uma visão mais realista sobre o passe, sem criar falsas expectativas. A Revista Espírita de 1868 dá algumas dicas. O Kardec recomenda que o passista explique para o receptor como o passe funciona. Quais são seus limites, suas potencialidades. Uma conversa franca, né? Esclarecendo tudo direitinho. E também é importante deixar claro que o passe não substitui os tratamentos médicos. Ele atua de forma complementar, auxiliando na recuperação, no bem-estar. Então o passista tem um papel educativo, né? Orientando as pessoas, desfazendo equívocos. Sim, e essa postura educativa também envolve a questão da gratuidade, né? Ah, sim. A comercialização do passe é algo que o Espiritismo condena
veementemente, né? Com certeza. Tanto a Revista Espírita de 1866 quanto a de 1868 trazem relatos do Kardec condenando essa prática. Cobrar por serviços de passe fere os princípios da caridade e do amor ao próximo. O passe é um ato de amor, né? Uma doação, não um comércio. Exato. E o passista, quando se depara com alguém querendo pagar pelo passe? Como ele deve agir? O Kardec orienta a gente a agir com gentileza, com compreensão. Explicar que a verdadeira recompensa está na satisfação de ajudar. De ver o outro se sentir melhor, né? Sim. A gente pode explicar que o passe é um dom divino, uma dádiva que a gente recebe de graça e que deve ser compartilhada da mesma forma. Sem esperar nada em troca. É isso. O passe é um elo de amor, que nos conecta a Deus e ao próximo. E essa conexão ela não pode ser contaminada por interesses financeiros. É como se o dinheiro corrompesse essa troca energética, né? A pureza das intenções é fundamental para a energia fluir da forma correta. E por falar em pureza de intenções, a mediunidade curadora, né? O Kardec explica em O Passe Espírita que o passe é uma forma de mediunidade. Mas como a gente diferencia a mediunidade curadora das outras formas de mediunidade? A Revista Espírita tem vários casos que nos ajudam a entender isso. Em 1864, por exemplo, o Kardec conta a história de um médico que atendeu um paciente em estado grave e sentiu uma forte intuição de impor as mãos sobre ele. E o que aconteceu? O paciente começou a melhorar rapidamente. Nossa. E esse caso ilustra bem a mediunidade curadora agindo de forma espontânea e intuitiva. Um impulso do plano espiritual para ajudar, né? E essa mediunidade curadora, assim como o passe, precisa ser usada com responsabilidade, com humildade para servir ao próximo. E como a gente sabe se alguém tem o dom da mediunidade curadora? No livro dos médiuns, o Kardec explica as diferentes formas de mediunidade, incluindo a curadora. Ele diz que os médiuns curadores têm uma sensibilidade especial para as energias vitais, uma capacidade de canalizar essa energia para a cura de forma mais intensa, mais direcionada. Então a mediunidade curadora se manifesta em diferentes graus, né? Sim, de acordo com a sensibilidade de cada médium. E essa capacidade ela pode ser desenvolvida, né? Através do estudo, da prática. Isso, do aprimoramento moral, da dedicação ao trabalho mediúnico. E o que mais o médium curador pode fazer para aprimorar esse dom? A Revista Espírita dá vários conselhos. O Kardec recomenda a prece, a meditação, o contato com a natureza, a leitura de livros edificantes. Coisas que levam o espírito, né? Exato. E também a frequência a reuniões mediúnicas sérias, a prática da caridade. Tudo isso ajuda no equilíbrio do médium, na purificação dos pensamentos, no fortalecimento da conexão com o plano espiritual. Então, para desenvolver a mediunidade curadora, é preciso ter um compromisso com o aprimoramento moral, com a vida mais harmônica. Sim. A mediunidade, em todas as suas formas, ela é um reflexo da nossa evolução espiritual. Quanto mais evoluídos a gente for, mais puros e eficazes a gente se torna como instrumentos mediúnicos. E essa busca pela evolução, pelo aprimoramento da nossa mediunidade, nos conecta com a essência do Espiritismo. Com certeza. A prática do Evangelho de Jesus, o amor ao próximo, a caridade, a busca pela perfeição. É um caminho lindo, né? De aprendizado, de amor, de doação. O Espiritismo nos convida a trilhar esse caminho, usando todos os recursos que Deus nos dá, incluindo a mediunidade, para ajudar a humanidade e a nós mesmos. Que a gente possa usar a mediunidade, o passe espírita, com responsabilidade, com humildade, com amor. E que essa jornada nos leve à plenitude, à união com Deus, à construção de um mundo melhor. É isso que a gente deseja a todos que nos acompanharam nesse mergulho no universo do passe espírita. Que as energias do bem estejam sempre com vocês. Tante, você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?